Existe hoje uma tendência, por parte de alguns segmentos cristãos e também por parte de algumas pessoas especificamente, de descredibilizar as Escrituras, se não por palavras expressas, por meio das suas atitudes, desvalorizando o conteúdo delas e também a autoridade delas. Vocês bem sabem, é só dar uma rápida pesquisa aí na internet que vão ver inúmeros movimentos, inúmeras pessoas que se denominam profetas, apóstolos, doutores, mestres, seja lá o que for, que eles colocam não só a sua própria consciência, mas também a sua própria pessoa, o seu próprio cargo acima da autoridade das Escrituras. E se tratando de protestantismo, nós sabemos que isso foge à regra, justamente pelo fato de que um dos grandes temas da reforma é o sola scriptura. Ou seja, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto servos de Cristo, nós entendemos que são as Escrituras responsáveis por guiar a nossa vida. Mas eu digo isso não somente dentro de um contexto religioso, não somente dentro do contexto evangélico, mas no mundo de hoje. Já não é de ontem, né? Que algumas pessoas querem atacar a Bíblia, algumas pessoas querem fazer com que a sua mensagem caia por terra, seja descredibilizando a historicidade das Escrituras, seja tentando jogar por terra a autoridade das Escrituras do texto bíblico, ou por meio de qualquer artimanha de argumentação, ou por meio de qualquer argumento baseado em premissas falsas, eles querem sim destruir as Escrituras. E aí fica uma grande pergunta para você, uma grande pergunta para nós. A Bíblia, ela ainda seria necessária para o mundo de hoje? A Bíblia, será que ela ainda se apresenta como sendo relevante para a nossa sociedade, para o nosso mundo, tal como nós temos visto? Ainda até mesmo porque também, hoje, né, depois de toda essa adjetivação, nós vemos um avanço muito grande dentro da ciência. Nós temos aí a chamada inteligência artificial, que pode nos trazer respostas muito facilmente, estudos, pesquisas muito facilmente, e a Bíblia, ela passa a ter, entre muitas aspas, tá, determinados concorrentes. E novamente essa pergunta, ela surge e ela persiste. A Bíblia ainda é relevante dentro deste mundo moderno? Em tempos de rápidas mudanças, como eu havia dito, em relação à questão tecnológica, o avanço da ciência e dos métodos científicos, as crises globais que o mundo tem passado, não somente em relação a catástrofes climáticas, mas também em relação à sociedade humana como um todo, isso tem se apresentado, sim, como um certo desafio para a autoridade das Escrituras e também para a igreja. Nós, cristãos, estamos num mundo onde nós temos determinados questionamentos e, como cristãos, nós buscamos responder a esses questionamentos de maneira saudável e de maneira verdadeira. E agora, falando sobre a relevância das Escrituras, se de fato ela é ainda necessária, ainda relevante, hoje eu quero trazer pelo menos 3 razões para vocês do porquê a Bíblia é sim, continua sendo, sempre foi e sempre será relevante, não somente para nós, enquanto cristãos, mas para o mundo todo. Enquanto o mundo for mundo, a Bíblia terá a sua relevância. E a primeira razão que eu quero trazer para nós é a verdade imutável em um mundo puramente relativista. O que isso significa? Hoje, a sociedade, as filosofias, os pensamentos, para onde o homem se voltou, ele busca trazer esse relativismo para a discussão. Ou seja, é comum você ouvir alguém dizendo, olha, existem inúmeras verdades, a minha verdade pode não ser a mesma que a sua, você pode estar certo e eu certo ao mesmo tempo, mesmo que nós venhamos a discordar em nossas ideias, nós sabemos que pela lógica isso é impossível. Não tem como 2 pensamentos opostos serem verdadeiros ou corretos ao mesmo tempo. Se um anula o outro, não tem como isso ser verdade em ambos os casos.
justamente pelo fato de que a verdade e a mentira, elas são auto-excludentes. Então, no mundo de relativismo, e esse relativismo, ele muda o mundo, ele molda a sociedade, e cada um hoje tende a criar a sua própria verdade. Ou seja, nasce uma verdade, e entre aspas, tá? Verdade, com V minúsculo e entre muitas aspas, nasce uma verdade diariamente. Inclusive, até mesmo porque muitas pessoas querem defender os seus comportamentos, muitas das vezes extravagantes, muitas das vezes pecaminosos mesmos, comportamentos reprováveis, deploráveis, e as pessoas que querem permanecer dentro desses comportamentos, eles querem defender. Só que eles querem recorrer à lógica, recorrer à verdade para validar esses comportamentos. Comportamentos que são indefensáveis, conforme a verdadeira lógica, de acordo com a verdade última, agora passam a ser defensáveis de acordo com o distorcimento ou a distorção da realidade, por meio da criação de verdades, quando, na realidade, a verdade é uma coisa só. A verdade é una, como diria o nosso querido, amado e escritor da vida intelectual, A.D. Sertilanges. Ele dizia que a verdade é una, e essa unicidade apresenta-se por meio do divino, ou seja, a verdade é Deus. E aqui permanece aquela velha pergunta de Pilatos para Cristo, quid et veritas, né? O que é a verdade? E eu respondo, a verdade última da realidade é o próprio Deus. Mas nós vivemos num mundo de relatividade. E a Bíblia, ela oferece um padrão moral e ético que são imutáveis, que não mudam, independentemente das épocas, independentemente das circunstâncias, independentemente do contexto social, da conveniência do momento. As verdades eternas apresentadas por Deus, por meio das Escrituras, são imutáveis, ok? E a Bíblia, ela traz isso. Nós temos inúmeros exemplos de valores bíblicos, de verdades bíblicas atemporais, como, por exemplo, a questão do amor, a questão da justiça, honestidade, compaixão, são valores imutáveis. O respeito aos pais, a valorização do sagrado, a valorização do belo e das coisas admiráveis são coisas que não mudam, independentemente da vontade das pessoas, independentemente das conveniências sociais. Se todo mundo convencionar que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 continuará sendo 4, independentemente da vontade popular. Algumas pessoas gostam de esbanjar aquela velha frase, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas se todo mundo tiver errado, se todo mundo tiver enganado, não é porque todo mundo concordou que passa a ser verdade. Então, dentro de um mundo relativista, os nossos princípios não guiam apenas os indivíduos, mas moldam a civilização como um todo. E se a humanidade evolui num determinado aspecto, como em questões de justiça, como, por exemplo, a questão da abolição da escravidão, onde eu vou gravar um vídeo futuramente justamente sobre este ponto, onde muitos céticos, muitas pessoas que não sabem do que falam, dizem que a Bíblia defende a escravidão, quando isso não se trata de um espantalho e de uma mentira. Mas, neste mundo relativista, onde as pessoas estão perdidas, onde as pessoas estão confusas nas suas verdades convenientes para o momento, a Bíblia nos traz um padrão imutável, e é por isso que ela mesma diz a respeito de si. Salmo número 119, a própria Bíblia vai dizer o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, é luz para os nossos pés, ela traz o clareamento das nossas veredas. Então, já pelo padrão moral que as Escrituras nos trazem, nós não vivemos mais em trevas, mas sim agora por um caminho claro, onde nós podemos trilhar sem tropeçar e sem se perder.
E a segunda razão que eu quero trazer para nós, dentro dessa discussão se a Bíblia é ou não relevante para os dias de hoje, a segunda razão é as respostas que a Bíblia dá para as grandes questões da vida, não é? De onde viemos, quem somos, para onde vamos, existe vida após a morte, qual o destino da humanidade, qual a causa última das coisas, e a Bíblia traz respostas incontestes e completas para questões como essas. Por exemplo, sobre a origem da raça humana, a origem da humanidade, a Bíblia ela expõe claramente que nós somos criados por Deus e à imagem de Deus. Outra questão também que a Bíblia responde é a respeito do propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Está lá em Mateus capítulo 22. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e a nossa vida é baseada nele. E aí, grandes pensadores do passado disseram o seguinte, olha, falando com Deus, né? Tu nos criastes para ti. Ou seja, nós fomos criados por Deus, a imagem de Deus, para nos relacionarmos com Deus. Então, dentro deste conceito, o propósito da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual o destino? Para onde vamos? A Bíblia responde, dando a promessa da vida eterna. Olha, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, Deus nos promete uma vida abundante e eterna, onde nós estaremos para sempre, uns com os outros e com Ele. Olha só que coisa maravilhosa. Então, como eu já disse no primeiro ponto, eu repito agora na segunda razão. Em Cristo, por meio das Escrituras, nós não andamos em trevas, nós não estaremos perdidos nas nossas vãs filosofias, nos nossos vãos pensamentos. Basta você olhar para o mundo à sua volta e você vê que as pessoas estão perdidas. A depressão está tomando conta da humanidade, é por isso que ela é tratada como sendo a doença do século. As pessoas vivem um niilismo, onde elas não veem propósito na vida, mas a Bíblia vem acalentando o nosso coração, dizendo que a vida não é à toa, dizendo que a vida tem propósito, dizendo que há sim um propósito debaixo do céu e que nós podemos ser felizes num mundo de tristezas por conta de Cristo e por conta desse propósito que o próprio Deus estabeleceu para a sua criatura, para a sua humanidade. Mesmo com toda a ciência e filosofia, essas questões filosóficas, essas questões grandes, né, como eu disse, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, sem a Bíblia essas questões permanecem abertas e sem respostas satisfatórias. Mas, por meio das Escrituras, nós temos respostas concretas e completas. E a terceira razão que eu quero trazer para nós agora, a respeito da necessidade e da relevância das Escrituras, é que ela é um guia em tempos de crise. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui eu preciso fazer uma distinção. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a expressão escrita da revelação de Deus, a sua criatura caída, a sua criatura finita, de um Deus eterno, imutável, transcendente, magnífico, que ama as suas criaturas e que quer se relacionar com elas. E agora, em relação a esse guia em tempos de crise, que é a nossa Bíblia, que é o nosso compasso, aliás, a nossa bússola, neste mundo de perdição, nós temos inúmeros conflitos, pandemias, desastres naturais, ansiedade generalizada, o mundo está à beira de um colapso, é só você acompanhar o que tem acontecido. Olha, nós estamos à beira de uma grande crise mundial, de um grande conflito em largas proporções. Não somente na Europa, na Eurásia, nos Estados Unidos, mas também aqui na América do Sul. Nós vivemos à beira de uma crise humana muito grave, seja em aspectos amplos, como política, mas também em questões individuais, como a saúde mental das pessoas. É por isso que eu falei da ansiedade generalizada. Mas a Bíblia, ela oferece esperança e direção nesses tempos de crise. Deus, olha só o que diz o Salmo 46:1.
Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, ainda que os montes caiam sobre as nossas cabeças, ainda que o céu desabe, ainda que tudo pareça perdido, Deus é o nosso refúgio, ainda que o mundo esteja indo por água abaixo. No nosso Criador, nós encontramos um refúgio inabalável e forte. E a própria Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Então, no mundo de ansiosidade geral, a Bíblia vem e diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. O nosso Pai que está nos céus conhece as nossas necessidades, conhece as suas necessidades. Então veja como a Bíblia é de fato relevante para nossas vidas. Nós precisamos entender que os ensinamentos bíblicos, eles trazem conforto para a nossa alma, trazem estabilidade emocional, estabilidade para a sociedade, para as pessoas como um todo, e por meio das Escrituras nós podemos enfrentar as crises humanas. Entendem? Então veja como de fato a Bíblia, ela continua transformando vidas. É o que eu sempre digo. Você pode colocar livros de filosofia, medicina, seja lá o que for, dentro de presídios, por exemplo, nada vai mudar. Mas se você começa a ensinar a Bíblia, se você coloca uma Bíblia na vida dessas pessoas, elas serão ressocializadas de fato. As suas vidas serão transformadas. E o camarada que roubava vai passar a não roubar mais. O que mentia vai passar a não mentir mais. Entende? Então a Bíblia, a palavra de Deus, continua transformando vidas, continua transformando pessoas. E se a Bíblia, e agora eu quero dizer algo pessoal para vocês, preste bem atenção. Se a Bíblia continua transformando milhões de pessoas mundo afora, se ela continua sendo relevante para bilhões de pessoas, porque ela não seria relevante para você? Deus, ele quer falar com você por meio das Escrituras Sagradas. Entende? Outra coisa também que nós precisamos reforçar. Deus, ele se comunica a nós por meio das Escrituras. Não é por meio da minha filosofia, da minha sabedoria, da minha boa mente, não. É por meio das Escrituras Sagradas. Então, recapitulando, a primeira razão, a Bíblia apresenta uma verdade imutável. Segunda razão, ela dá respostas às grandes crises, às grandes questões. E ela é uma guia em tempos difíceis. E agora eu quero fazer um encorajamento. Se você nunca leu a Bíblia, comece lendo agora. Ela pode ser exatamente aquilo que você está buscando, sabe? Aquele vazio na alma. Aquela pergunta sem resposta. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, podem trazer isso para você de forma satisfatória. Então eu quero encorajá-lo a partir de agora, tomar uma decisão de ler as Escrituras e meditar no seu conteúdo. Meus queridos, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar também, porque isso é relevante para nós, e de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal que está crescendo, e eu quero que você faça parte desse projeto. Ok, meus queridos? Que Deus os abençoe grandemente. E eu estou à disposição de todos para retirar dúvidas, para dar aulas. Estou à disposição de vocês para o crescimento intelectual do reino de Deus. Ok? Estamos à disposição, se Deus quiser.